Olá, povo de Deus, tudo bem? E aí, vamos fazer o ano bíblico? Gente, os dois últimos capítulos do livro do Gênesis, capítulo 49 e capítulo 50. Percebe como o tempo passa rápido? Rapidinho concluímos o livro do Gênesis, daqui a pouco estamos terminando, é lá no Apocalipse. Então, fica firme aqui em nome de Jesus. No capítulo 49 são as últimas palavras direcionadas do pai Jacó, do pai Israel para os seus filhos e as tribos que comporiam o povo de Israel. As últimas palavras dadas a Rúben não foram palavras fáceis não, né? Afinal de contas, Rúben foi aquele que se deitou com a concubina do Jacó, a Bila. Então, um momento muito desagradável. Agora, o Jacó não comentou sobre isso no momento do ato, não chamou para uma conversa, para uma repreensão. Está um pouco tarde, hein, Jacó, para vir tocar no assunto já no último dia de vida, essas coisas assim. Tem coisas que precisam ser tratadas na hora, não tem que ficar deixando para depois. Ei, não espera alguém estar falecendo, doente ao ponto de quase morrer para você falar o que precisa ser falado. Ei, senta para conversar, acerta os ponteiros, põe a conversa em dia, zera a conta, reunifica, se perdoa e assim deve seguir a vida. As palavras dadas a Rúben não foram palavras legais, é uma recordação, uma mágoa muito grande, um erro muito evidente. E isso sem dúvida nenhuma precisava de reparo, antes tarde do que nunca, mas por que não fazer isso com mais antecedência, né? Então fica a dica aí para mim e para você não ficarmos postergando demais o que precisa ser feito. Isso se chama procrastinação. Não deixa para amanhã o que você precisa fazer hoje, ok? Resolve tudo que tem que resolver, mesmo porque ele teve tempo para resolução, né? Ficou doente, ainda teve o tempo para acertar as contas, para tocar nos assuntos necessários. E se eu e você não tivermos o tempo, se for tudo muito repentino, tem que estar com a conta em dia, tem que estar zerado, vamos ficar esperto com isso daí. Simeão e Levi é um exemplo aqui de que indivíduos que foram violentos. Vocês se lembram quando Diná foi deflorada pelo príncipe de Siquém, foi estuprada e tal, e aquela coisa toda, e eles foram lá e depois de um acordo já estabelecido, eles quebraram um acordo, mataram todo mundo pela sede de vingança. Ou seja, isso trouxe consequências gravíssimas. A gente tem que entender que a gente erra, que Deus perdoa, mas existem assim coisas que ficam como consequências, né? Se você bebe a vida inteira, Deus te perdoa, mas o seu fígado certamente vai estar bem danificado, né? E se você cometer um acidente por estar embriagado, Deus vai te perdoar, mas olha as consequências. De repente você ficou com uma sequela do acidente, e se tiver atingido e deixado outra pessoa com sequela também, são as consequências dos nossos pecados que, embora perdoados, elas ficam em evidência. Então, Simeão e Levi cometeram um erro? Cometeram, mas olha as consequências. O Simeão teve sua tribo, seus descendentes foram absorvidos pelo território de Judá. E os descendentes de Levi ficaram espalhados em todo o território de Israel, aproximadamente 48 cidades, né? Não estiveram especificamente estabelecidos. Então, é algo que ficou como consequência de atitudes erradas, e uma consequência que não feriu só Simeão e Levi, as pessoas, mas os seus descendentes. Às vezes, como pais, tomamos decisões erradas que atingem toda a nossa geração, né? A gente prejudica não só a nossa vida, mas a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, as nossas decisões precisam ser bem pensadas e tomadas sob a direção de Deus, porque a gente não só arrebenta a nossa própria vida quando faz uma bobagem, mas a gente acaba arrebentando a vida de todo aquele que está ao nosso redor. E aí você percebe Judá, em contrapartida, reescrevendo a sua história. Que coisa linda, né? Judá que errou bastante, cometeu erro com a própria nora, né? E você percebe que ele enfiou os pés pelas mãos e um monte de coisa errada, mas agora ele é um indivíduo transformado, diferente. E aí a bênção dada a ele é uma bênção de cura, de arrependimento, a despeito dos seus erros passados. E olha só que palavra poderosa: o cetro não se apartará de Judá. E isso se cumpre em Davi, e isso se cumpre em Jesus Cristo. O reino lhe será para sempre. E olha aí Jesus, o leão da tribo de Judá. Aqui no capítulo 49 verificamos essas bênçãos sendo distribuídas recheado de muita história, né? Muito conteúdo,
Por que cada palavra foi dita? Porque por trás existe toda uma reputação. E aí no capítulo 50, nós estamos verificando a grande tristeza e morte por conta de Jacó. Os irmãos estão atormentados, os irmãos de José atormentados pelo sentimento de culpa, né? E agora, será que José vai querer se vingar da gente? Agora que o nosso pai morreu, José não tem por que mais segurar a onda, agora ele vai castigar a gente por aquilo que a gente fez, deve ter guardado tudo no coração. Eles esperando o pior de José, mas José não tinha o pior para oferecer, José só tinha o melhor para oferecer. José é um homem extraordinário, porque ele não oferece o que de pior poderia ter, mas o que de melhor ele possui. E assim devemos ser também pela graça de Deus. As pessoas podem até esperar o nosso pior, mas por andarmos na presença de Deus, temos sempre o melhor para oferecer. Que eles foram surpreendidos pela bondade de José. E as palavras de José são muito tops. No verso 19 do capítulo 50, ele diz: acaso sou eu no lugar de Deus? Ou seja, vou fazer um papel que cabe a Deus. Quem sou eu para me vingar? Quem sou eu para imputar o mal sobre as pessoas? Quem sou eu para efetuar juízo ou castigo na vida alheia? Olha o posicionamento de José, que coisa fantástica. E José havia outorgado para eles agora o que já havia outorgado há muito tempo, e eles ficaram aí escondidos sob a sombra do medo. José deu para eles o perdão, mas perdão que já era evidente no cotidiano deles desde que eles chegaram até ali. Porque se José não os houvesse perdoado, mortos eles seriam no momento em que apareceram no Egito em busca de alimento. Percebe? Então José tudo que queria era a reintegração da sua família, a reunificação do seu lar. Tão somente isso. E a morte de José faz com que não só todo o povo lamente, inclusive o próprio faraó, mas faz também com que José deixe o seu recado final, à semelhança do Jacó. Jacó tinha pedido para ser sepultado na terra dele, para dar uma última mensagem, e José, da mesma forma, pediu para que os seus ossos fossem levados para a terra prometida, quando para lá o povo fosse. José, na verdade, é um tipo de Cristo, porque, olha, José foi traído pelos seus, Jesus também. José foi vendido por 30 moedas, da mesma forma o foi Jesus. José foi jogado injustamente, acusado de uma coisa que não fez. Jesus também foi acusado de coisas que não fez. José foi preso, Jesus também foi, né? Mas, todavia, José não é um símbolo perfeito de Cristo, mas é apenas um tipo. E aí Jesus vai muito mais adiante, fazendo o que José não fez. José, ele supriu a fome de toda uma geração. O Senhor Jesus supriu a fome de todas as gerações. José salvou o povo dando-lhe comida. Jesus salvou o povo dando a própria vida. Então você percebe que José era um tipo de Cristo, mas o Senhor fez o seu ministério perfeito e abrangente. Ao olhar para a vida de José, você pode ter um espelho de Cristo, e que assim seja as pessoas ao olharem para a nossa vida também, que elas vejam Jesus refletido em nós da forma como temos a chance de ver Jesus refletido em José. Deus te abençoe, graça e paz. Amanhã tem mais. Amanhã a gente começa o livro do Êxodo. Não perca, em nome de Jesus. Um grande abraço.